segundas-feiras, das 20 às 21h30, quem estiver disposto a vir, é interessante. Nós vamos fazer uma leitura agora, depois faremos a nossa prece, depois entraremos com a nossa palestra. Pelos frutos, por seus frutos os conhecereis. Jesus. Livro Fonte Viva, escrito por Chico Xavier, incluído pelo Espírito Emmanuel. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também, nosso espírito, em plena jornada, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós, pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre. Agradecidos, Mestre Jesus, por estarmos nesta casa bendita de oração, onde foi preparada para nos receber de braços abertos. Peço a Ti, Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que todos os nossos irmãos que vêm à procura de ajuda nesta casa, sejam eles encarnados ou desencarnados, possam, junto aos nossos trabalhadores da casa e aos nossos amigos espirituais, possam ter uma palavra amiga, um gesto de carinho para com todos. Quanto à nossa palestra da noite, que ela possa nos dar inspirações boas, para que ela possa nos dar inspirações boas, e que o nosso palestrante da noite seja incluído e possa nos trazer o que tem de melhor. Sendo assim, Mestre Jesus, amigos da Casa Fonte Viva, eu peço-vos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja. Hoje o nosso palestrante é o nosso amigo, acho que vocês já conhecem, né?
Boa noite. Agora é com você. Peço a você que se imagine com uma mochila nas suas costas. A minha tem esta cor, a tua como quiser. Mas ela está com aproximadamente 4 quilos de pedras. Pedras com arestas pontiagudas. Você a está usando num caminho muito longo. Um caminho que também tem pedras. Muitas subidas, descidas, barrancos. Tem pontos deste caminho que você vai precisar, com a mochila pesada, com essas pedras incomodando, até machucando, vai precisar até, às vezes, subir numa árvore para passar do outro lado. Estas pedras, de onde vieram? Do caminho. São pedras que você, em algum momento, tropeçou, machucou um dedo, noutra escorregou, torceu o pé, numa terceira escorregou, caiu. Mas em vez de deixar cada uma dessas pedras lá mesmo, no lugar de origem dela, você colocou dentro da mochila. Você mesmo escolheu, neste momento que ocorreu o incidente, de colocar dentro da mochila. E o caminho vai seguindo com você, subindo, descendo, ele é longo. E agora você colocou mais algumas pedras. Fica difícil caminhar com uma mochila nessas condições. Difícil para chegar nos lugares no tempo que você quer. Difícil para realizar qualquer tarefa. Você se cansa. Você tem, então, com esta mochila, nessas condições, uma situação em que é atrapalhado. Mas foi por você mesmo que colocou essas pedras na mochila. Então, que tal tirá-las? Que tal esvaziar essa mochila? Tornar leve a sua caminhada? E por que você ainda não fez? Nós ainda não fizemos como se deve fazer. Tornar a mochila leve, a caminhada fácil, as tarefas tranquilas de se fazer e ficarmos aliviados do peso e mais leves para seguir. Por que ainda não fizemos isto? Porque ainda não estamos plenamente habilitados no exercício da virtude do perdão. E é fácil? Não. É difícil, não é mesmo? Porque muitas vezes se atrela o perdoar com o pensamento de que, e a justiça como fica? Eu vou perdoar assim, de graça? É justo o que me fez? Então, quem pensa assim ainda, pode ficar tranquilo, porque uma ação não tem a ver com a outra. O perdão não tem a ver com a justiça. Mesmo que você perdoe, que é o que se quer, a justiça vai acontecer. Aquele que fez um mal, ele vai ter de expiar este mal, vai ter que se depurar, vai ter que compensar.
é a lei divina. Então, não se preocupe com a justiça, porque ela ocorrerá. E ocorrerá nem sempre do jeito que a gente pensa que deve ser, mas do jeito que a lei divina determina. Então, vamos perdoar e ficar tranquilos de que a justiça será feita assim, e você vai ganhar com isto. Nós vamos ganhar com isto. Ficaremos mais leves e nos conduziremos com mais facilidade. Então, esta virtude é importante que a desenvolvamos. Que estendamos a mão. Quando a gente fala de virtude, qual é o oposto? O defeito, o vício. E é interessante que uma virtude, ela não anda sozinha. Quando a gente escolhe desenvolver uma virtude, outras vêm juntas. Você se torna virtuoso mais rápido do que pensa. Pode escolher uma virtude, qualquer uma delas. Eu passarei a ser tolerante. Aí você se vigia, com ela vem a bondade, porque tem como ser tolerante sem ser bom? Sem ser paciente? Aí você se torna paciente. Então as virtudes vão se agregando, se torna amoroso, benevolente e disciplinado, porque você está atento no seu comportamento. Significa, neste caso, que em vez de combater o vício, vale mais a gente trabalhar no desenvolvimento da virtude. Por exemplo, alguém que quer se livrar do cigarro, não é fácil, mas certamente, se ele escolher um esporte que ele queira ter um bom resultado, até mesmo uma alta performance, se dedicar, não vai combinar com o cigarro. Ele, pelo menos nos momentos em que estiver praticando o esporte, ele não estará fumando. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao se desenvolver uma virtude, o vício, o defeito vai se diminuindo. Tá? Então, entre combater o vício e promover a virtude, se dedicar a isso, a promoção da virtude. No Livro dos Espíritos, na questão 917, nós temos esta situação. Qual o meio para a destruição do egoísmo? No egoísmo está a fonte de todos os vícios, como na caridade está a fonte de todas as virtudes. Destruir um, que é o vício, e desenvolver a outra, que é a virtude, devem ser os esforços de cada um de nós. Se desejamos assegurar nossa felicidade neste mundo e também no futuro. Fiz uma contagem do Pentateuco da doutrina espírita, os 5 livros, do substantivo perdão e do verbo, do infinitivo no perdoar. O perdoando é o gerúndio, não Jerônimo. No particípio, perdoado. E nas flexões, perdoe, por exemplo. E tivemos isto, no Livro dos Espíritos aparece 21 vezes. No Livro dos Médiuns, 3 vezes. No Evangelho segundo o Espiritismo, 140. No Céu e Inferno, 69. E na Gênese, 13. Olha que interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral, né, do nosso comportamento. 140 vezes. Por quê? Porque exatamente o nosso comportamento, a nossa moral vai se enriquecer com esta virtude.
No livro Horizontes da Mente, do Miramês, psicografado pelo João Nunes Maia, Porque o Perdão, nós temos isto. O perdão se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade. E aí vamos lembrar, a gente lá com a mochila, querendo esvaziar as pedras, a gente sabe que é difícil, né, perdoar, mas a gente já está lembrando de um detalhe importante, que independe a justiça de perdoarmos ou não. Então, vamos perdoar. É difícil, tá, mas é muito mais difícil ficar com a mochila cheia de pedra, né? É muito mais difícil a gente realizar o que a gente quer na vida. E principalmente essa palavra, ó, realizar. Quando deixamos de perdoar, nós estamos atrapalhando as nossas oportunidades de sermos melhores para realizarmos mais na nossa vida. Olha lá, que a gente acabou de falar, que o perdão se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade sem ultrajar, sem alterar a lei da justiça. Se alimentamos ideias de ódio, de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, porque é devagar, não é imediato, vai somatizando, elas vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos e ao passar pelos centros energéticos, que são nossos centros de força, segundo a cultura hindu, são os chakras, desencadeiam um mundo de distúrbios de modo a fazer a alma sofrer as consequências do que provocou. É importante termos esta consciência, que, obviamente, tudo tem consequência. Uma ação boa nossa, um pensamento bom, uma atitude elevada, vai gerar uma consequência a contento, positiva, nos beneficiando. E o oposto, nos prejudicando. Os centros de força temos como base o genésico até o coronário, todos eles são afetados ou beneficiados. O perdão ocorre em duas instâncias. A primeira, perdoamos os outros. A segunda, a nós mesmos. Agora, o perdão para nós, com Deus, ele vai funcionar se nos arrependermos, se nós tomarmos uma nova atitude para fazermos diferente daqui para frente. No Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, os Espíritos nos ensinam. A paciência também é uma caridade ensinada por Cristo e deveis praticar. Então, de virtude em virtude, nós vamos construindo um ser mais virtuoso. A caridade da esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por isso, muito mais meritória. Qual será? Esta que estamos falando. A de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho, na família, no trabalho, no clube, no trânsito. Estamos repletos de oportunidade de melhorarmos, para serem instrumentos, estas pessoas, do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. A palavra que está ali, que vem lá do Evangelho, sofrer, mas que é atenuado quando a gente muda a nossa visão. A gente aproveita como oportunidade para a gente se transformar. Quem pede paciência, Deus vai dar de presente paciência.
vem a espiritualidade, toma, você agora é mais paciente. Não, vai te dar prova, vai te dar uma situação para você desenvolver a paciência. Se olharmos assim as oportunidades, as situações, elas se transformam em oportunidades. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque às vezes você pode olhar para o outro e falar, ele não merece o meu perdão. Não, pensa primeiro em você, você merece. Você merece tratar, cuidar de você próprio, se elevar, perdoar, para ficar mais fácil o seu caminho. Perdoai, para que Deus vos perdoe. Em Mateus 18,15 nós temos, se vosso irmão pecou contra vós, cobrai-lhe a falta em particular. Não faça alarde, não precisa mostrar para os outros que você, que eu, que cada um de nós somos bons. Os outros vendo que a gente foi lá buscar reconciliar, mas foi de uma maneira pública. Trate a sós com ele, e se ele vos atender, ganhaste o vosso irmão. Perdoai para que Deus vos perdoe, dando sequência no mesmo capítulo, ali nos versículos 21 e 22. Então, aproximando-se Pedro de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Na Bíblia temos muito a utilização do número 7, como um número que leva à perfeição, é bastante utilizado, de modo que a resposta de Jesus segue também. E assim respondeu o mestre, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. E seguindo nesse mesmo capítulo, temos a parábola dos credores e dos devedores, onde um rei chama os seus devedores para prestarem conta. Dentre eles, um servo que lhe devia 10.000 talentos. Este servo falou, Senhor, não tenho como pagar agora, me dê um tempo para que eu possa lhe devolver. Mas era uma fortuna que ele precisaria de 165 mil anos. Porque é uma hipérbole, Jesus usava isso para ficar bem claro, marcante, né, a mensagem. Daí o servo implorou tanto para ele, porque esse rei, ele disse que teria que vender a sua família, seus pertences deste servo para quitar a dívida. Ele implorou para que tivesse tempo para trabalhar e pagar. O rei perdoou e liberou esse servo de uma dívida de 10.000 talentos. Ficou livre. Mas logo em seguida ele encontra um conservo que lhe devia 100 dinares. Não lembro se o nome do dinheiro era esse. Acho que era 100 dinares. Um talento, ele valia 6.000 dinares. E esse servo só devia 10, ou 100. Sabe quanto correspondia a dívida que o rei perdoou dele? Correspondia a 600.000 vezes menos. Olha, e o que aconteceu? Ele não perdoou esse conservo. Ele exigiu que pagasse. E como ele também não pôde, implorou, este servo que tinha recebido a benevolência lá do rei, ele chamou os guardas para prender este só por causa de 100 dinares. Olha só. Só que aí os outros servos assistiram, avisaram o rei chamou ele de volta e falou, servo mau,
Eu te perdoei a dívida gigantesca e você, uma pequena, pois você será preso. Ele chamou os guardas e levou. Você só vai ser libertado quando pagar a sua dívida. Porque veremos logo em seguida, para ser perdoado, há que se perdoar. E há duas maneiras de perdoar. Uma é grande, nobre, generosa, sem segunda intenção, com delicadeza, evita ferir o amor próprio do adversário, e ainda que a este caiba inteiramente uma culpa. E a outra maneira é quando o ofendido, ou que assim se julga, impõe ao outro condições humilhantes e o faz com ostentação, em público, para alimentar seu orgulho. Aí não há verdadeira reconciliação. Está perdoando da boca para fora. A reconciliação com os adversários, ainda aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que, na prática do perdão, assim como na do bem em geral, há mais do que um efeito moral, um crescimento nosso na moralidade, no nosso comportamento. A gente, além disso, também ganha um efeito material, Por quê? Por essa forma, um inimigo obstinado, ferrenho em nos atacar, em nos obsediar, ele acaba que, neste mundo, ele se torna um amigo e também no outro. Ou pelo menos ele fica do lado justo, se não se tornar amigo exatamente. E Deus não admite aquele que perdoou sofrer qualquer vingança. Olha que ganho! Então, além do benefício de você ficar mais leve, tranquilo, de você seguir sua vida com mais facilidade, você ainda é protegido, além do que você imaginava. Isso tudo no Evangelho. Então, a gente tem as fontes da doutrina aqui confirmando o benefício de desenvolvermos esta virtude. O sacrifício mais agradável a Deus, lá em Mateus 5, 23 e 24. Se, portanto, quando fordes colocar vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Por exemplo, nós que vimos numa casa espírita, outros que vão nas igrejas, templos, e lá se dedicam como obreiros, trabalhadores. No entanto, eles que ali estão fazendo bem, mesmo lá, levando refeição à noite, cobertor, né? Uma série de bens importantes que devem e precisam ser feitos, mas muitas vezes a gente está fazendo, só que tem ainda alguma contenda, algum resquício lá atrás com algum irmão que nos incomoda essa lembrança. Então, o que a gente deve fazer? Segundo aqui a palavra em Mateus 5, 23 e 24, nos reconciliarmos antes, porque estaremos muito mais aptos, estaremos muito mais sintonizados com o bem, com o comportamento de realmente propiciarmos a luz para o próximo. Estaremos elevados. No livro Nosso Lar, que é de André Luiz, no capítulo 39, um diálogo entre a senhora Laura e o André Luiz. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas apenas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. O que precisa então?
Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras e também de agora, dentro de si mesmo. E no livro Fonte Viva, que leva o nome da nossa casa, capítulo 176, a necessidade do bem, temos que nunca é demais repetir a necessidade do perdão, da bondade, do otimismo em nossa vida diária. E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 20, Corpo Espiritual e Religiões, Jesus e as Religiões. A felicidade não pode nascer das coisas que temos, do que é material, das posses efêmeras, porque elas trocam de mão em mão, mas sim da caridade e do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. Temos em inúmeras obras, aqui foram selecionadas só algumas, né? Nos apoiando, nos fortalecendo, nos indicando, nos empurrando para desenvolvermos essa virtude. Aqui, um dos meus livros, esse escrevi em 2014, de 290 temas, no tema consciência, eu tive essa inspiração. Na frase 201, quem tem consciência do que faz, jamais erra e nunca faz o mal. Só erra ou faz o mal quem não tem consciência do que faz. Então é importante termos essa compreensão do nosso semelhante. Porque se soubesse exatamente o que está fazendo, só faria o bem, pode ter certeza. E aqui nós temos, né, a histórica fala do nosso Mestre Jesus em Lucas 23, 24, que confirma isto. Perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É óbvio, é lógico que se soubessem, não fariam o mal que fizeram. No livro Sinal Verde, do André Luiz, capítulo 13, Antagonistas. Se alguém feriu a você, perdoe. Quando? Amanhã? Mês que vem? Quando eu estiver mais tranquilo, quando as coisas derem mais certo. Não, independe. É agora, é imediatamente. Sinal verde, lembra o trânsito, que eu dou palestras para segurança no trânsito, e tem esse nome sinal verde que ele diz que é o que é para fazer mesmo, para você seguir, está verde. Então faça isso, perdoe imediatamente, frustrando, acabando com o mal. Agora, no momento que ele está brotando, você já perdoa. Porque se você estiver preocupado com a justiça será feita. Não tem que ser com você a justiça divina. Então, ali a sós, uma pessoa pedindo perdão para outra e seguimos mais leves. Lá no livro Céu e Inferno, capítulo 6, na doutrina das penas eternas, origem da doutrina das penas eternas. Esse perdão é, porém, incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. É perdoando que se é perdoado. O que equivale dizer que seremos perdoados
que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Então, vai se reforçando as informações. São Francisco de Assis, lembram da oração dele? Está aqui um trecho. É perdoando que se é perdoado. Na Gênese, capítulo 1, caráter da revelação espírita, o Deus que Jesus nos revela é um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Então, eu peço perdão, mas eu mudo minha atitude para não repetir mais o erro. Então, arrependido. E ao mudar minha atitude, minhas obras serão outras do que vinham sendo até então, segundo as suas obras, a sua obra. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele cita, ali está com o H, mas o monge de Manila. Manila, capital das Filipinas. Filipinas, um conjunto de ilhas, um arquipélago, que é um país, né, que fica na Ásia, e ela foi tomada pela Espanha de 1565 a 1898. E nesse tempo o povo queria ficar independente, então aconteceram alguns levantes, algumas tentativas de independência. Ocorre que foi condenado à morte um monge, sendo que ele era inocente. No momento que ele estava no cadafalso para ser executado, ele ali amargurado: ó Senhor, como pode? Eu sou inocente, não mereço passar por isso, eu não fiz nada disso, isso é injusto, como pode? Aí ele ouve uma voz: Jesus também era inocente. E ele, como um monge, com muita fé, seguidor de Jesus Cristo, ele nessa hora, ele se viu como que na mesma posição. Então ele se elevou, ele se modificou, ele cresceu. Ele falou: poxa, é mesmo, meu mestre sofreu o mesmo que eu, e eu estou igual a ele, eu estou seguindo mesmo os passos. E nessa elevação, quando o carrasco, antes de apertar o botão, lhe pediu perdão, olha o que ele respondeu, o monge: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpra teu dever. Então, quem se eleva, perdoa. E quem perdoa, se eleva. Voltando ao livro Horizontes da Mente, porque o perdão, quem pratica a indulgência, o perdão, é o primeiro a ser beneficiado. Óbvio, não é? Não é você que está ressentindo por algo que foi feito. Então, quando você perdoa, você já vai ficar mais leve, já vai facilitar seu caminho. Você se alivia e se eleva. Você quebra esta corrente, estes grilhões que te prendem.
quando não se perdoa. O misericordioso é invadido pela paz. Só tem ganho. Aliás, qualquer virtude que a gente desenvolva só tem ganho. Às vezes no início é difícil, porque não é um hábito, mas você, com disciplina, com vigilância, consegue. A gente consegue. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável, fruto de um perdão incondicional e permanente. Ou seja, pode ser o que for que tenham feito contra eles, eles têm entendimento, têm elevação para perdoar. Na nossa vida, no dia a dia, no trabalho, na escola, assistindo a TV, esporte que a gente gosta, a gente admira algumas pessoas, não é? E tem dessas pessoas, inclusive nas nossas profissões, que a gente gostaria de fazer igual, a gente aprende com eles. São modelos para a gente. Isso é absolutamente positivo, a gente se espelhar nos melhores modelos. Mas, olha, que modelos nós temos se olharmos para os espíritos superiores. A tranquilidade, a paz, e aos olhos de muitos, esse tipo de comportamento pode ser lido como frieza, mas não é. É a paz, é a tranquilidade que te dá essa visão do problema e você tem mais facilidade de solucionar. Copiemos então eles como os modelos. Na busca de frases para ilustrar aqui a nossa mensagem, tem uma famosa que é atribuída ao Chico Xavier, mas num estudo por este Nuno Emanuel, no site Vinha de Luz, um site espírita, é um estudo sobre mensagens apócrifas, ou seja, que são atribuídas a outras pessoas quando tem autores diferentes. Essa mensagem é espetacular, assim como outras tantas que foram atribuídas ao Chico Xavier e que a gente crê inicialmente que é dele mesmo, porque é maravilhosa cada mensagem, mas nem todas são. Essa pessoa fez um trabalho. E esta frase que eu me refiro, e vocês vão ver como tem a ver com a nossa mensagem, está na página 45 desse livro, está em inglês, Rejection, como sobreviver à rejeição e promover a aceitação. You can't go back and make a new start, but you can start right now and make a brand new ending. É isso aqui. Vocês já ouviram muitas vezes que é atribuída a Chico Xavier. E é desse James R. Sherman. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se a nossa mochila está cheia, porque temos que perdoar mais, que a gente passe a fazer agora. E começa com a pedra pequenininha lá da mochila. Não precisa pegar a grandona. Coragem, humildade, é difícil. Mas lembre-se, é mais difícil se deixar a pedra lá. Certo? Então, escolha uma dessas pedras e vamos perdoar. Da Joana de Ângeles, Desperte e Seja Feliz, no capítulo 17, Técnicas de Reabilitação. Perdoa naturalmente e às vezes nem necessita fazê-lo porque não se melindra com ofensas nem agressões. Ah lá, várias vezes usamos essa palavra, realização. Faz uma grande diferença na nossa vida perdoar, nos ajuda a ser mais realizadores. A autorrealização que anseias decorrerá da aplicação de algumas das leis essenciais da vida: amor, perdão, serviço. O amor de Deus te inunda
e o seu perdão às tuas faltas oferece a reencarnação. Olha que grande prova de misericórdia. Seja o que for que alguém tenha feito, tem a oportunidade da reencarnação para continuar aprendendo, se recuperando, para evoluir, na qual deve servir até o momento final na Terra. Então é assim que é o nosso caminho. Que as pedras que ali estão, ao se tropeçar, se escorregar, se machucar, cair, que não venham para dentro da mochila. Vamos perdoar. Vamos pegar essa pedra e fazer isso, ó. Um caminho. Colocá-las de uma maneira ali que sirva de caminho para a gente seguir adiante. Neste livro Conduta Espírita, do André Luiz, psicografado pelo Valdo Vieira, capítulo 20, perante os companheiros. Estamos concluindo aqui, ó, perdoar sem condições àqueles que não nos correspondam às esperanças ou que, direto ou indiretamente, nos prejudiquem, inclusive os obsessores e outros irmãos infelizes. Por quê? Porque o perdão nas almas significa isso, luz no caminho. A virtude do perdão. Se a mochila está pesada, pelas pedras carregadas, dificulta o caminhar. E com arestas pontiagudas, é um tal Deus nos acuda, pelo tanto a machucar. Fica lenta a jornada e atrasa a chegada para tudo que é lugar. Atrapalha cada obra, prejudica, então cobra quem deixou de executar. Dedique-se com vontade, coragem e humildade para a mochila esvaziar. Cada pedra é um perdão a aliviar seu coração para você se elevar. Seu caminho, com leveza, favorece que a beleza seja plena te alegrar. E cada um problema, em vez de uma pena, haverá de se aplanar. Que as pedras no caminho, bem como todo espinho, fiquem lá no seu lugar. Avance com mobilidade, atue, pois, com liberdade, para bem mais realizar. No começo eu me esqueci de agradecer as pessoas que continuam fazendo as bombas, tudo aqui. Então, em nome da casa, muito obrigado a todos, tá? Mais uma vez, vamos levando o nosso pensamento para Jesus, agradecidos pela palestra da noite, que ela nos trouxe tantas palavras, exemplos bons, que possamos levá-los para junto de nossas vidas e assim poder tratar o nosso irmão melhor. Vamos pedir que ao sair desta casa, que os nossos bons espíritos da casa, juntamente com os nossos mentores, possam nos acompanhar e nos proteger durante toda a semana e principalmente nos incluir sempre. Todos tenhamos uma ótima semana e certos de que na próxima quinta-feira estaremos mais uma vez nesta casa. Que assim seja.